Expressões e ditos populares fazem parte de muitas conversas por aí. É que de tão usadas, acabam sendo incorporadas ao vocabulário, ainda que muitos não saibam sua origem. O cavalo era o principal meio de transporte do século XIX. Quando alguém ia fazer uma visita à casa de outra pessoa, ele ficava estacionado na porta. Se o anfitrião gostasse da sua companhia, ele dizia que aí sim você podia tirar o seu cavalinho da chuva. Isso significava que o encontro ia durar um pouco mais. Agora, com o passar do tempo, a expressão ganhou um novo significado e passa a representar quando alguém deve desistir de alguma coisa. O senhor Armindo tem 100 anos. Isso mesmo, 100 anos. Esse cavalinho da chuva é antigo. Acho que já é tempo de Edom, não sei. Essa já é velha também, água mole em pedra dura, tanto vai até que for. As expressões e ditos populares atravessam gerações e passam a ser características de um povo ou de um lugar. Elas nascem na observação do cotidiano e muitas vezes perduram por outras gerações. Mas ao longo do tempo, elas passam por algumas adaptações. Ele parece com outro cuspido escarrado. A gente sabe que nasce ainda lá na época, no século XVIII, provavelmente, né? Falando que ele é tão semelhante ao outro, parece o outro esculpido em mármore Carrara. A expressão guardada a 7 chaves começou quando os reis de Portugal guardavam em baús joias e documentos importantes. Esses baús tinham 4 fechaduras e cada chave era entregue a um alto funcionário do reino. O número 7 começou a ser usado por ter um valor místico. Desde então, um segredo, por exemplo, que precise ser bem protegido é guardado a 7 chaves. Ditos populares ou provérbios, eles são uma reflexão, um pensamento sobre determinados fatos. E expressões populares seriam modos de falar sobre determinadas situações. A professora tem vasto repertório de expressões e ditos populares. Pessoa muito controladora, não consegue, é limitado esse desejo de controle. Então tem o quem muito espreme sai entre os dedos. Quando você deve ser mais prudente numa situação, é um provérbio e que já vi em algumas regiões ainda é muito falado. Devagar com andor, que o santo é de barro. Então, nas procissões levava-se uma escultura. Cuidado, porque se o santo cair, ele quebra, tá? No século XIX, os barbeiros faziam muito além de apenas cortar cabelos. Eles eram uma espécie de faz-tudo, chegavam até a arrancar dentes. Mas, como essa não era sua especialidade, o serviço ficava mal feito, deixava marcas. Por isso, alguém que não tem habilidade no trânsito, hoje em dia é chamado de motorista barbeiro. Se as expressões surgem do cotidiano, naturalmente devem aparecer novas, certo? Certo. Algumas bem moderninhas já são usadas. Agora, hoje em dia, a gente está criando expressões novas que têm a ver com essas novas tecnologias da informação e da comunicação. Por exemplo, vou deletar aquela figura, né? Já deletei aquela figura. Quando você tem uma relação, que você rompe uma relação.